Olá! O Observatório Cultural de hoje tem a honra de receber um artista que emociona com a sua voz forte, interpretação marcante e presença cheia de identidade. Estamos falando de Cássia Portugal, cantora carioca que conquistou o público nacional ao participar do The Voice Mais. Durante as audições às cegas, Cássia impressionou os técnicos com a sua poderosa interpretação da canção Minha Missão, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Um momento que marcou sua trajetória e reforçou o compromisso com a música de raiz e com a verdade artística. Apesar de ser natural do Rio, Cássia escolheu a Paraíba como seu lar. Aqui, mergulhou com profundidade no universo cultural local, participando de eventos e projetos que valorizam a música brasileira, como Sambas e Serestas. Com um repertório que passeia pelo samba, pela MPB e pela canção autoral, ela segue encantando plateias e afirmando a força da arte em todas as fases da vida. Hoje vamos conversar sobre sua história, inspirações, vivências e novos caminhos que vem trilhando hoje aqui em terra paraibana. Cássia, conta pra gente, quando foi que a música entrou na sua vida? Primeiramente, obrigada, Carol. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, a música entrou, eu acho que no ventre, né? Minha mãe e meu pai faziam parte de corais, então desde que nasci, que eu canto, lógico, sem saber o que fazer, mas a música me acompanhou também pelas igrejas, as quais eu frequentei durante toda a minha infância e adolescência, cantando nos corais das igrejas, depois também em corais seculares, e foi assim, eu acho que foi bem natural, mas eu fui atrás, fui estudar, e aí eu depois fui amadurecer essa ideia da música como parte de mim, entendeu? Mas começou lá, eu fui colocada, nasci no meio. E você lembra da sua primeira experiência no palco? Como foi que começou, assim, profissionalmente esse trabalho com a música? Então, quando eu era adolescente, nessa história aí com a igreja e tal, a gente tinha um quarteto gospel, se chamava Som Louvor. E lá a gente cantava os quatro. Então, assim, a minha primeira inserção em palco foi com esse grupo. Porém, cantar em 4 pessoas é muito diferente de você subir e ser a artista do palco. Então, em 97, eu fiz um curso lá em Brasília, porque você falou, eu nasci no Rio, mas eu vivi a maior parte da minha vida em Brasília. E lá eu fui fazer a Escola de Música de Brasília. E todo mês de janeiro tem um curso de verão. É a coisa mais linda, trazem mestres de todo o mundo para ensinar nesse festival. E lá eu fiz aula com Jane Duboc. Então, a primeira vez que eu subi num palco para cantar uma música sozinha, como artista, foi no final desse curso. E aí, dali, eu me uni a uma colega que já era artista. Ela me carregou, Cristina Vasconcelos, para os shows dela. E ali eu comecei a cantar umazinha, fazia backing vocal para ela, cantava alguma junto com ela. E aí foi caminhando até que, uns 6 meses depois, eu comecei a fazer meus eventos sozinha. Cássia, conta pra gente quais são os artistas que fortalecem a sua formação musical, quais são as suas referências? Meu Deus! É difícil, né? Mas tem sempre uma hora para conhece. fazer a lista? Então, quando eu era adolescente, eu ouvia muito Beatles, Rolling Stones, Cat Stevens, Dire Straits. A minha música na minha cabeça era internacional. E depois, mais tarde, já aqui em Brasília, eu comecei a me envolver com outras pessoas assim que me ensinaram a gostar da música popular brasileira, já da adolescência para frente. E aí, é lógico, tem aquela história, né? Elis Regina,
Caetano, Chico, Maria Bethânia, até hoje minha diva, diria talvez assim, minha diva maior. A minha professora nesse curso de verão que eu te falei, Jane Duboc, maravilhosa, perfeita, amorosa. E aí vem vindo, e no samba, aí eu já sou assim, aquela pessoa que cultua Alcione, Bete Carvalho, Dona Ivone Lara. Então, assim, estou falando só de mulher? Não, no samba, né? Mas aí tem Jorge Aragão, né, Arlindo Cruz e outros mestres. Eu seria errada assim, se eu fosse falar só um ou dois, mas tem muita gente maravilhosa nesses meios que vão, ao longo do tempo, me ensinando, sabe? Uhum. Então, essa coisa de referência é uma coisa muito cíclica. Toda hora eu estou descobrindo uma nova pessoa que eu vou beber da fonte e aí vou aprendendo com ela. Que coisa linda. Cássia, a sua interpretação no The Voice, né, no programa, impressionou muita gente, né? E como foi essa ideia, assim, vou me inscrever, e como é que foi esse processo de inscrição? Conte aí pra gente. Ai, Jesus! As loucuras, né? Porque assim, você com mais de 60, você acha que sua carreira foi até ali, né? Uhum. E aí, quando abriram o The Voice Mais, eu não soube. E uma parceira de palco minha lá de Brasília, Lúcia de Maria, de repente aparece no primeiro The Voice Mais. Então eu falei, caramba, é verdadeiro, porque eu sei da luta dela, eu sei que ela não tem nenhuma indicação, nenhuma influência, ela foi pelo talento dela. E aí eu acompanhei todo o episódio, encantada com o trabalho. Falei, vou me inscrever. E me inscrevi. Assim, pensando, bom, mas a Lúcia é muito melhor que eu não vou chegar lá. E aí, de repente, chega o e-mail. Sua inscrição foi aceita. E aí, meu Deus, eu vou ter uma oportunidade. Aí são diversas etapas, são inúmeras etapas. E até que cheguei lá. Mas foi bem na louca mesmo. Assim, foi, vamos ver o que vai dar. E deu certo. E foi encantador. Coisa linda. E me conta assim, qual foi a experiência que mais te marcou dentro do programa? Eu acho que o momento da virada das cadeiras. Você sobe num palco sem saber o que vai acontecer. Eu coloquei na minha cabeça, no meu coração, que eu ia aproveitar a única oportunidade que eu tinha tido até então, de mostrar ao mundo, né? Porque a Globo né? O universo inteiro assiste, né? Que eu iria aproveitar essa oportunidade para entregar tudo que eu sinto, tudo que eu amo fazer, entendeu? E aí eu subi ali assim, antes de subir eu pedi a Deus, que eu possa ser instrumento para fazer para as pessoas que me ouvirem alguma coisa de bom, né? Uma alegria, uma emoção, ou o que for, né? O que acontecer. E estar lá e começar a cantar nesse momento foi surreal, foi um exercício de controle emocional, Carol, Deus me livre. Ai, meu Deus, mas foi lindíssimo. E eu estava tão dentro daquilo ali que eu levei uns 5 ou 6 segundos para perceber que as cadeiras tinham virado. Olhando não notou na hora? Não, assim, foi Ludmilla, Tony e Fafá. Nessa ordem, assim, pá, pá, pá. E quando a Lud virou, eu olhei para ela sorrir. Quando o Tony virou, eu olhei para e depois Fafá. E aí, esse tempo todo, eu cantei para eles como se eu estivesse num palco de um show. E aí, quando eu vi os três estavam ali, aí eu parei e falei lá dentro, né? Meu Deus, eles viraram, né? E aí foi interessante que depois eu tive um momento que eu mudei um pouquinho a melodia, porque eu errei, mas estava dentro da harmonia, estava direitinho. E aí voltou o normal.
E aí Brown virou. Eu achei naquela hora, eu falei, pronto, agora Brown não vira, porque eu errei. E foi exatamente depois disso que Brown virou. Então eu pensei, ele percebeu que eu soube retomar e tal. Alguma coisa aconteceu dentro dele nesse momento. E aí, quando ele virou, eu falei, meu pai, os 4. Foi surreal. É algo, não sei te explicar, não tem um nome para dizer o tamanho da... Eu já estou ficando com o olho cheio d'água, só de lembrar. E eu estou achando tão bonito que você está emocionada com tudo isso. É lindo. A gente não acha, às vezes, que a gente vai chegar em determinados lugares, né? Então, nós estamos em 2025, foi em 2022, eu estava com 63 anos. Como é que aos 63 anos eu vivo essa emoção? É lindo. Eu sou essa pessoa, tá? Eu que não posso chorar, né? Que tô aqui lacrimejando já. Mas é muito importante, Cássia, é muito bonito, assim, você contar essa história. E é muito bonito, e eu acho que tem um significado especial quando a gente é mulher, sabe? Sim. Porque colocam a gente dentro de tantas caixinhas, de tantas limitações, né? Depois de tal idade não pode ser mãe, ou não vai fazer sucesso, ou não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E todo mundo quer dizer tanta coisa pra gente, que a gente chega nesse lugar e a gente tem que se emocionar e tem que contar essa história para outras pessoas. E dizer para as pessoas que elas têm que fazer o que querem, têm que ir atrás do que elas acreditam, né? Tanto o etarismo quanto o antifeminismo deixa a gente num lugar muito desconfortável mesmo. E a gente luta, né? E a gente luta, e quando a gente devia só estar vivendo. Pois é. Né? Mas vamos voltar aqui. Me conta aí, depois de toda essa visibilidade do programa, como é que foi voltar para, né, para sua rotina, né, para os seus trabalhos artísticos? Como é que foi isso? Bom, todo mundo gostaria de ouvir eu falar assim, foi incrível, minha vida mudou. Mas, na verdade, não foi incrível, minha vida mudou. Foi incrível, mas minha vida não mudou. A verdade é que a gente volta para a vida e durante 3 ou 4 meses todo mundo te vê, te reconhece, faz uma fala. Depois a rotina da vida é para todo mundo, é para nós e para os outros. E aí a gente passa a ser a mesma pessoa que era antes. Algumas portas abriram, algumas, mas foram poucas. E eu sou muito grata a todas as que se abriram para mim, a todas as pessoas que me valorizaram por esse momento. Mas eu também, da mesma forma como eu falo, vá atrás de sessão, eu também falo, não crie expectativa demais. Não é porque você pisou na Globo que você vai ficar famosinho, não vai. Você tem que construir com muita disciplina e com muita sabedoria o seu pós, né? E como eu fui pega de surpresa, não sabia exatamente fazer. Aí tive algumas ajudas e tal, a gente seguiu, até hoje tem pessoas que me reconhecem e me acolhem por conta disso. Mas é uma vida normal. E todos os outros meus amigos que eu conheço, que já participaram do The Voice, continuam com uma vida normal. Até as pessoas que ganharam o primeiro prêmio. Pois é. Salvo exceções. Ô, Cássia, você não é paraibana, de nascença, né, pelo menos. Mas o que é que te trouxe a Paraíba e o que te fez ficar também? Tá. Acho que é importante essa pergunta. 30 anos atrás, eu e meu esposo viemos de férias e nos apaixonamos por esse lugar. Sim. Sempre tivemos na mente que a gente iria para algum lugar após a aposentadoria do trabalho habitual. E todos os lugares onde a gente foi, a gente botava numa listinha. Só que nenhum lugar conseguia tirar o primeiro lugar, que era João Pessoa. E aí, na hora da decisão, a gente fez uma grande viagem, circulando pelos lugares onde a gente achava que poderia ser, não todos, mas 2 ou 3, né, os que a gente precisava pensar, e não teve jeito. Quando chegamos em João Pessoa, que era outra João Pessoa, totalmente diferente de 30 anos atrás, a gente falou, como é que mudou tanto, cresceu tanto, está tão linda, tão incrível e mantém aquela mesma essência de acolhimento, esse sotaque gostoso, a comida maravilhosa, essa
praia que não tem explicação, água quentinha. E o que mais nos atrai, o que nos mais faz ficar aqui, é o povo. É o povo acolhedor da Paraíba. Ai, que coisa linda. É muito gostoso lidar com as pessoas aqui. A gente se sente muito em casa, muito abraçada pela cidade. E é verdade, eu sou suspeita, mas vou ter que concordar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Eu deixo vocês agora com um trechinho da participação de Kátia no The Voice Brasil. Até já. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo